Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a cada um do canal, blinde o coração e receba a vida. E a todos das minhas redes sociais, Deus abençoe você, Deus abençoe a mim, abençoe os meus filhos, os meus netos, Deus abençoe a você, a sua família, os de perto, os de longe. Deus abençoe os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente e da retaguarda. Que o Senhor Jesus abençoe a nossa nação, o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, os três poderes executivo, legislativo, judiciário. Que o Senhor abençoe as forças especiais, a todos os seus familiares. Que o Senhor Jesus abençoe todas as nações de todo o mundo. Glória a Deus. Aleluia. Estamos aqui hoje para glorificar, louvar e exaltar o Senhor. Busque sua harpa cristã. Vamos glorificar a Deus, agradecer pela semana que passou e pedir bênçãos, pedir ao Senhor misericórdia e graça por essa semana que se iniciará amanhã. Glória a Deus, aleluia. Deus é muito bom, em todo tempo Deus é bom. Eu pedi ao Senhor hoje pela madrugada, para o Senhor falar ao meu coração, uma palavra para trazer para os meus irmãos e minhas irmãs que se encontram aqui no canal. E o Senhor enviou uma palavra, e eu vou estar passando esta palavra. Você está preparado para o momento que Jesus retornar, ou então o Senhor te recolher para a mansão celestial? Porque você é responsável por sua alma, você é responsável onde sua alma vai morar quando partir desta terra. Glória a Deus, aleluia. Então vamos aí louvar ao Senhor com o hino da harpa cristã, número 104. Em Jesus a procurar, as ovelhas a vagar, que desgarrou-se do aprisco do Senhor. Pelo montes a sofrer, faça sol ou a chover, Cristo busca sua ovelha com amor. Com amor, o pastor, eis que chama sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz de amor que Jesus procura para salvar. Com seus pés o bom pastor, já feridos que horror, de descer nos tenebrosos pedregais, e cansado de andar, mas ainda aclamar: ó ovelhas minhas, onde vós estás? Com amor, o pastor, eis que busca sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz de amor que Jesus o procura para salvar. Se escuta o gemer da ovelha, que prazer enche logo o coração do bom pastor, e correndo sem parar até a ovelha abraçar e trazê-la ao seu ombro com amor. Com amor, o pastor, eis que busca a sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz de amor de Jesus, que o procura para salvar. Já em casa o pastor, ó, jubila condução pela ovelha desgarrada que achou. E assim também Jesus, com os anjos lá na luz, se alegra pelas almas que salvou. Com amor, o pastor,
Eis que chama sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus que o procura salvar. Glória a Deus, aleluia. Jesus está procurando as ovelhas para salvar. Ele é o bom pastor, aleluia, aleluia, glória a Deus. Os anjos se alegram, Jesus se alegra por cada alma que se arrepende dos seus maus caminhos e retornam para a casa do Senhor. Ei, você está afastado, seu lugar está vazio. Aleluia, volte para a casa do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Retorne para a casa do Pai. Lá é seu lugar. Lá nós estamos adorando, louvando, glorificando ao Senhor. Nós não vamos olhar pela vida, pelo que o irmão faz de certo ou de errado, não. Lá nós vamos glorificar o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E então hoje o Senhor falou ao meu coração, ali em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 27. Fala com meus filhos acerca disso. Orienta eles. Aleluia, estou aqui para falar com você. Está escrito assim na palavra do Senhor, que é a Bíblia. E como os homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Aleluia, glória a Deus. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. O Senhor diz em sua palavra que está ordenado o homem morrer somente uma vez, e depois disso virá o julgamento. A morte única é única, irmão. Os seres humanos morrem apenas uma vez. E depois disso virá o juízo. E aonde Jesus entra aí, que ele será o juiz, ele que vai julgar. Ele vai julgar a mim e ele vai julgar a você. A morte, ela é uma realidade inevitável, aleluia, para os seres humanos. Após a morte, haverá o juízo. Como eu disse aí, Jesus será o juiz naquele grande dia. Existem pessoas que diz que após a morte, a pessoa que continuou no pecado, fazendo as coisas maus, que irão retornar para expurgar os seus pecados, e eles virão em forma de animal. Mas isso não é verdade. Isso desagrada a Deus. O Senhor diz que se torna anátema, amaldiçoado, aqueles que ensinam coisas erradas para os filhos de Deus. E aonde está a verdade? A verdade está na Bíblia. E muitas pessoas estão desvirtuando a Bíblia, fazendo ou escrevendo, acrescentando ou diminuindo. Ai daquele que aumentar um tio ou tirar, este será considerado amaldiçoado, anátema. Glória a Deus. Outros dizem que quando a pessoa morre, vai para um lugar especial, vai para um hospital, vai ser tratado ali, aleluia, até chegar o tempo de voltar para a terra novamente em outro corpo. Também é amaldiçoado, diz o Senhor.
Isso é coisas do coração do homem, é coisas da mente do homem. Isso não está escrito na palavra. O que está escrito na palavra é isso aí, ó, aqui ó, na Bíblia. Aleluia, glória a Deus. Está determinado ao homem morrer só uma vez, e depois disso virá o julgamento. Glória a Deus. E por aí vai, o homem fantasia muito as coisas. Glória a Deus. Vem com histórias, com filosofias, com logosofias, com espiritualidade, espiritualizando coisas que Deus não falou, coisas que Deus não disse. Glória a Deus. Aleluia. É importante eu e você nos prepararmos para a morte e para o juízo. Devemos buscar uma relação íntima com Deus, uma comunhão íntima com Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Todos os homens que morreram estão no sepulcro, ou então seus restos mortais se diluíram com o tempo, mas mesmo assim ainda fica o restinho dos ossos. Aleluia, glória a Deus. Porém, Jesus, ele é o único homem que morreu. Ele é o Filho de Deus. Ele morreu, ele foi crucificado, ele foi sacrificado. E o corpo dele foi levado a um sepulcro. E homem nenhum nunca achou o corpo dele. Nunca achou o corpo dele. E ele virá resgatar a sua igreja. Os restos mortais de Jesus não foram achados. Ele ressuscitou no terceiro dia. E ele está vivo. Ele está preparando lugar para mim, para você, no dia que nós partirmos e que ele nos recolher. E um dia ele vai chamar as suas ovelhas. Vinde, bendito do meu Pai. Você está preparado? Você está preparada? Quem está no meio de nós aqui é o Espírito Santo de Deus. Porque no momento que o Senhor falou, eu vou para o Pai e vou enviar para vocês um consolador, um professor, um amigo que vai instruir o caminho que vocês devem andar, vai dar força para vocês. E este amigo, o nome dele é o Espírito Santo de Deus. E como nós devemos nos preparar para o grande dia que o Senhor, aleluia, vir buscar a sua igreja, para a vinda do Senhor. Como fazemos? A Bíblia é nosso manual de conduta. A Bíblia fechada é um livro comum qualquer, mas quando você abre ele, você fala com Jesus, fala comigo, Espírito Santo, me mostra o que Deus deseja para a minha vida, porque Deus deseja as coisas boas, perfeitas e agradáveis, quando nós estamos em obediência. Então devemos vigiar, perseverando na nossa fé, orando, jejuando, lendo a Bíblia,
meditando nos ensinos de Jesus, nos santificando, nos afastando de tudo aquilo que não agrada a Deus. Confessamos os nossos pecados a Deus, deixamos o pecado e vamos continuar seguindo o alvo, olhando para Jesus através da cruz, do seu sacrifício que foi vivo, para não errarmos o caminho, não olharmos nem para a direita nem para a esquerda, mas prosseguirmos olhando para o alvo, que é Jesus, porque nós queremos morar no céu. Só tem dois caminhos. Um é a verdade, a vida, o céu, e o outro é o fogo eterno. O outro é o Hades, onde só tem sofrimento, ranger de dente. Olhe, não se engane, ninguém entra lá a não ser somente Deus. Aleluia. Deus, Ele enviou o seu Filho amado. Ele veio ao mundo nos ensinar o caminho de volta para a Jerusalém celestial. Porque o homem estava num tenebroso pecado, na escuridão. E o Senhor Jesus veio para salvar a mim, para salvar a você. E precisamos perseverar na fé. O reino de Deus é tomado à força. É isso, todos os dias estamos lutando para não pecar contra o reino dos céus, para não pecar contra Deus, vigiando, perseverando, limpando as nossas vestes. Aquele que se arrepende, deixa o pecado, e deixa o mau caminho, e deixa as suas iniquidades, este alcança a misericórdia do Senhor. O pecado que estava em mim, que estava em você, o sangue inocente de Jesus nos purificou. Hoje somos remidos, lavados e purificados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E quem convence o homem do pecado, da justiça e da morte, é só um. É o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador, o nosso amigo, o nosso professor. E não é por força, não é por violência, não é agredindo o seu irmão, não. Aleluia. Quem abre os olhos espirituais do homem é o Espírito Santo de Deus. Ele entra no nosso coração. Jesus não é mal educado. Jesus pede licença, Jesus bate a porta. Aquele que bate na porta, se você abrir, ele entra. Aleluia. E ele transforma o seu coração. Um coração outrora que era duro, que era amargurado, que era ganancioso, que era mentiroso, que era apóstata, idólatra. Aleluia. A pessoa pensa que idolatria é só imagem, só ídolos. Não, idolatria é tudo aquilo que tira o lugar de Deus, o lugar devido de Deus em seu coração, na sua mente, na sua alma. É tudo aquilo que te afasta de Deus. Então, quando o Senhor Jesus entra no seu coração, Ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, um coração circuncidado através do amor de Jesus. Um coração puro,
que se afasta do mal, que se afasta das coisas ruins, que crê no Senhor, que tem fé. E aí esse coração, ele recebe a palavra de Deus e recebe as correções do Senhor. E Deus começa a mostrar o caminho, ó, vai por aqui, vai por ali, se afasta do mal, não anda com fulano, não anda com ciclano, sai do meio dessas pedras de tropeço. Glória a Deus. Então Jesus, ele veio nos ensinar o evangelho. Ele veio nos trazer a fé, a esperança e o amor. Aleluia. Glória a Deus. E aqui, continuando aí em Hebreus, capítulo 9, no versículo 28, assim também Cristo morreu uma vez, como uma oferta pelos pecados de muitos, e ele virá de novo, porém não para tratar dos nossos pecados novamente. Dessa vez, ele virá trazer a salvação a todos quanto estão pacientemente esperando por ele. Esperar pacientemente por Jesus. Aleluia. E ele virá agora, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Ele virá como juiz. As portas ainda estão abertas. É tempo de você se voltar para Deus, para que sua alma possa ir morar no céu. Lá não haverá tristeza, nem dor, nem ranger de dentes. Lá nós iremos morar com Jesus, com todos aqueles que partiram na fé, confiando no dia, confiando no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então que nós, nesse dia, possamos refletir. A Semana Santa são todas as semanas. Todos os dias são santos. Não existe dia A, dia B, dia C, não. São todos os dias que o Senhor nos chama. Vem, bendito do meu Pai. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor possa ter falado ao seu coração, assim como falou ao meu coração. Eu quero morar no céu. E você? Aonde você quer morar? Você tem um livre-arbítrio. O Senhor não te força nada. Aonde você quer morar? Pense nisso esta semana. Pense nisso neste dia. E deixe o Senhor trabalhar em sua vida. E eu quero falar com você. Você está fora do aprisco do Senhor? Retorne para a casa do Senhor. Ele te chama. Ele está de braços abertos para te acolher, para te receber. Aleluia. E você que nunca aceitou Jesus, com a boca se confessa,
Aleluia. Então eu quero te convidar para você fazê-lo agora. Quando eu falar meu nome, você fala o seu nome. Senhor Jesus, eis-me aqui. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados de pensamento, palavras e ações, de atos voluntários e involuntários, dos atos de omissão, meu Pai. Me perdoa. Perdoa a mim, Risoneide Almeida Vasconcelos. Senhor, eu quero morar no céu. Eu quero ter vida transformada. Me dá, Senhor, esta nova oportunidade. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço. Você que aceitou Jesus agora, eu quero te pedir, vai a uma igreja. Observe aonde fala a palavra de Deus verdadeiramente. E receba a orientação do líder, do pastor. Não precisa você chegar falando os seus problemas, não. Você chega quietinho, fica ali sentadinho, sentadinha. E Deus, ele vai se revelando a você através da palavra. E ali você vai participando, você vai vendo verdadeiramente se é ali que você quer ficar. E você fale para o pastor: eu já aceitei Jesus como Senhor e Salvador, o que eu devo fazer agora? E ali o pastor, ele vai te orientar os passos seguintes que devem ser feitos. E você que está fora da casa do Senhor, retorne para a casa do Senhor. Ainda é tempo, a porta ainda está aberta, ele está se fechando. Aleluia, glória a Deus. Coloque sua mão em forma de concha, eu te abençoo e você me abençoa. Quando você chegar na igreja, você fale: pastor, eu aceitei Jesus no canal Blinde o Coração e Receba a Vida, com a irmã Risoneide. Pode falar, não tem problema não. E isso vai ser confirmado ao seu coração e no coração do pastor. Amém? Que Deus abençoe. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe neste dia. Vá à casa de Deus, vá para a igreja, porque através dos louvores, da adoração, através da palavra, através da comunhão com os irmãos, nós ouvindo ali um testemunho de um testemunho do outro, fortifica a nossa fé. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Se você gostou, você compartilhe esta mensagem, você deixe seu like, se inscreva no canal, seja um evangelista do Senhor, ganhe almas para o reino dos céus. Que o Senhor possa ter falado ao seu coração, assim como falou com o meu. Entreguei aquilo que Deus me pediu que eu entregasse neste dia de hoje. Muitas pessoas não têm condições de ir no círculo de oração, ou levantar de manhã, pela manhã, para ir na igreja pela manhã, para comungar com os irmãos, para congregar. Então você está ouvindo, você está vendo Jesus falando com você. Então que você possa ser imensamente abençoado. Em nome de Jesus. Bom dia a todos.